Bom, vamos lá, vamos tentar resolver mais uma questãozinha aqui do vestibular. Essa questão é da segunda fase da FUVEST. Então ele diz o seguinte: considere A, B e C números reais, tal que a função f de R em R, ou seja, de reais em reais, ela é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, aqui é uma função quadrática, né? Da forma genérica aí. E ele quer que você determine os valores numéricos, evidentemente, de A, B e C. Para isso, ele te forneceu o f de 1, que é igual a 1, f de 0, que é igual a 0, e f de menos 1, que é o próprio 1. Então, como que eu faço para determinar os valores de A, B e C? Então, assim, ó, é muito comum você se deparar na segunda fase da FUVEST com questões desse tipo, né? Só que antes de resolver essa questão, eu vou tentar fazer uma pequena revisão aqui. A primeira delas é o seguinte, ó. Entenda você que quando eu falo de função, um dos sinônimos de função é substituição. Tá? Então, quando eu penso em uma função, eu posso pensar em algo que eu vou substituir, em substituição. Falando nisso, ou com base nisso, eu posso pensar o seguinte: imagine que ele me dê uma função afim. Uma função afim é como a galera costuma chamar aí a função de primeiro grau. Né? O mais correto é chamar de função afim. Então, assim, imagine que eu tenho uma função afim qualquer, uma forma genérica dela, ax mais b, sendo que o valor aqui da variável, né, o expoente da variável, o maior deles é 1. Se eu quiser determinar o f de 1, é como se eu estivesse substituindo aqui, ó, todo lugar de x eu substituo por 1. Então, se eu quero aqui determinar o f de 1, basta substituir no lugar de x da expressão, ou da função aqui, eu coloco 1. Então, ficaria a vezes 1 mais b. Logo, neste caso específico, o f de 1 seria o próprio a mais b, sendo a e b números reais. Tá? Se eu tiver uma função quadrática, ou como ela é acostumada a chamar função, né, ser conhecida como função do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, também é a forma genérica dela, né, com a, b e c reais e valores desconhecidos. Se eu quiser encontrar o f de 1, é como se eu estivesse pedindo, no lugar de x, substitua por 1. Então eu venho aqui na minha função genérica, para encontrar o f de 1, seria a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais o próprio c. Então o f de 1 nessa função quadrática será 1 ao quadrado vezes a, vai dar o próprio a, mais b vezes 1 é o próprio b, mais c. Então esse seria o f de 1 numa função quadrática genérica. Se eu quiser calcular o f de 0, eu substituo, no lugar de x eu coloco 0. Se eu quiser encontrar o f de menos 1, eu substituo, e no lugar de x eu coloco menos 1 e vou resolvendo. Então ficou fácil agora para a gente pensar em como determinar aqui nessa letra A os valores de A, B e C. Então, a primeira coisa aqui, ó, como ele me deu 3 pontos, tá? Eu venho aqui e utilizo o primeiro deles. F de 1, nessa função genérica aqui do segundo grau, ou essa função quadrática genérica, seria A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C. O segundo ponto aqui, ó, é o f de 0. O f de 0, também substituído nessa função quadrática genérica, seria a vezes x ao quadrado mais b vezes o x mais c. E uma terceira, no caso aqui, o terceiro ponto que ele me deu, o f de menos 1, eu substituo aqui a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes o menos 1 mais c. Então é muito simples determinar essa letra A, né? Uma vez que ele te deu esses pontos aqui, e o sinônimo de função é substituição. E olha só que interessante, ele me deu o valor de f de 1. Então f de 1 é tudo isso aqui. Tá? Só que o valor de f de 1 é igual a 1. O f de 0 é tudo isso aqui. Só que o valor de f de 0 ele já tinha me dado, é o próprio 0. O f de menos 1 eu encontrei, é tudo isso aqui. E o f de menos 1 ele já tinha me fornecido, que é igual a 1. Então, basta agora resolver essas 3 equaçõezinhas que ele me deu. Então vamos lá. Primeiro, o que seria a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c? Isso aqui seria, ou será, a vezes 1 ao quadrado é o próprio a, mais b vezes 1 é o próprio b, mais c, tudo isso igual a 1. Beleza? Tranquilo. A segunda aqui seria a vezes 0 ao quadrado é 0, b vezes 0 é o próprio 0, mais c igual a 0. Então aqui, ó, ele já me deu a oportunidade de encontrar o valor da primeira letra, né? Ele quer o valor numérico das 3 letras aqui, ó. Das 3, no caso aqui, dos 3 coeficientes, né? Seria o A, B e C. O C eu já encontrei.
Nessa terceira aqui, ó, A vezes menos 1 ao quadrado. Galera, cuidado, isso aqui a galera erra muito. Menos 1 ao quadrado é o menos 1 multiplicado por ele mesmo, tá? E aí, quando eu multiplico 1 vezes 1, eu vou encontrar 1. Quando eu multiplicar aqui, ó, esses dois sinais iguais na multiplicação ou na divisão, quando eles forem iguais, sempre será positivo, tá? Independentemente se eles são dois negativos ou dois positivos. Se eles são iguais, na multiplicação ou na divisão, esse resultado aqui sempre será positivo. Portanto, eu posso afirmar que o menos 1 ao quadrado é 1, e 1 vezes A é o próprio A. B vezes menos 1 dá menos 1B, ou simplesmente menos B, mais C igual a 1. Só que olha só que interessante. O C é zero. Portanto, eu posso simplesmente dizer que essa primeira equação é A mais B mais zero igual a 1. E essa segunda é A menos B mais zero igual ao próprio 1. Só que o zero é o elemento neutro da soma. Ele não precisa aparecer aqui, ó, tá? Assim como aqui na função de baixo. Logo, eu tenho que A mais B é igual a 1 e A menos B também vai ser igual a 1. E aí ficou fácil agora de determinar os valores de A e B. Você pode substituir direto ou pode fazer o que a gente costuma ensinar, né, nas aulas. Se você tem duas incógnitas, duas equações, né, A mais B e A menos B, se você tem essas duas incógnitas aqui e elas se relacionam, você pode aplicar aqui o sistema. Né? Sistema, o mais fácil de todos aqui seria a soma entre essas duas equações. Então você vai somar as duas e vai encontrar o valor de uma das letras. Por exemplo, A mais A é o 2A, B menos B vai dar zero, eles são simétricos, né? Isso aqui vai dar zero, seria mais zero, só que o zero é um elemento neutro, na soma não precisa aparecer, e 1 mais 1 vai dar 2. Olha só, isolando A, eu tenho que, né, dividindo aqui dos dois lados por 2, ou, como a galera costumou aqui ensinar errado, passa esse 2 dividindo, então ficaria 2 dividido por 2 que vai dar 1, 1 vezes A vai dar A, e 2 dividido por 2 que vai dar 1. Ou seja, eu encontrei o valor de A. Se eu encontrei o valor de A, eu posso substituir e encontrar o valor de B em qualquer uma dessas duas equações aqui. Então ficaria 1 mais B igual a 1. Vou pegar a primeira equação lá em cima. Ó. Se o A é 1, então lá em cima é 1 mais B igual a 1. Isolando B, eu tenho que o B vai ser igual a 0. Uma vez que esses dois elementos são iguais, se eles são de lados opostos, eu cancelo. Ou eu faço da forma que os professores costumam ensinar, a forma errada, né? Eu pego esse 1 que está somando, passo subtraindo. Então ele fica 1 menos 1, 0. Pronto, acabei de encontrar os valores dos três coeficientes aqui dessa função genérica. E eu só consegui encontrar esses três valores porque ele me forneceu esses três pontos aqui. E uma vez que ele me forneceu esses três pontos, eu substituo na função e encontro os valores de A, B e C. Tranquilo? Simples, é uma questão bem simples aí. Agora,